que você usa para editar a voz e alinhar, a única ferramenta é o Vocaline ou o Revoice, ou vai na mão mesmo? Olha, eu não tenho o Vocaline nem o Revoice, tá? Eu instalei demo de um, depois instalei demo de outro, aproveitei num trampo, mas eu não tenho nem o Vocaline nem o Revoice, tá? No caso aqui, quando eu tenho que fazer, eu faço na mão mesmo. Algumas coisas é bem complicado de fazer na mão, tá? Essas duas ferramentas ajudam muito. A minha esperança era comprar agora, final de ano, na Black Friday, mas não rolou. Ajuda e ajuda bastante, né? O Revoice, inclusive, ele tem a parte de afinação também, se eu não me engano, que é bem bom também, ele é bem completo nisso aí. Talvez o mais completo de todos, talvez seja ele. Em termos de precisão de afinação, eu acredito que o Melodyne ainda é mais detalhado o que dá para fazer com o Melodyne, tá? E em termos de velocidade, é o autotune, não tem jeito. Eu tenho usado muito o autotune para muita coisa. O pessoal do curso de pós-produção aí tem visto que eu tenho usado muito autotune, muito mesmo. Tipo assim, 70% do tempo, 80% do tempo é o autotune. As pessoas subestimam o poder do autotune, entendeu? Eu tenho usado bastante ele, porque facilita bastante o autotune. Não tem render, não tem nada, você pode deixar ele ativo se você quiser, não pesa tanto, né? Eu já tenho a licença, então eu uso bastante autotune. O lado bom do Windows é que eu voltei a ter acesso ao painel da interface da Pressons, já que o Windows não tem uma versão nova todo ano. Isso de certa forma, é algo positivo, né? Você até tem algumas atualizações, mas essas atualizações, elas não são major, né, que eles chamam, né, que é a atualização completa, né? Do 7 para o 8, e assim sucessivamente. Antes existiam, sei lá, 3 versões, né? 4 versões. Agora existe só 10, né? Aí você tem 10, aí tem o 10 Ultimate, 10 blá blá blá, mas é meio que tudo a mesma coisa, né? Antes você tinha concorrendo versões diferentes, né? Isso aí eu tô falando de 20 anos atrás, né? 10, 20 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Mas ainda dá para aproveitar bastante a versão, a Major, né? Então é Windows 10, então o driver é para Windows 10, então, putz, Windows 10 já tem um tempão que tá aí, né? Agora, o OS X é complicado, né? O OS X é todo ano uma encheção de saco, né? O Oliveira vai no Elastic Audio, então, não gosto muito do Elastic Audio para isso, tá? Eu não gosto de ficar esticando no Elastic Audio, eu prefiro cortar, arrastar e fazer crossfades, tá? Como é que eu vou dizer? É menos invasivo, tá? Em termos de timbre, em termos de distorções, de glitches que pode acontecer, tá? São situações que eu, às vezes, prefiro cortar, alinhar a cabeça mesmo dos dois, recortar algumas sílabas. No Elastic, a gente acaba meio que perdendo essa precisão. A gente às vezes estica e leva o final para o mesmo ponto, mas o meio, algumas sílabas acabam esticando para o lugar errado, então acaba dando muita movimentação, entendeu? Então dá para fazer na base do cortar, arrastar e crossfade, fica melhor, tá? É chato, é tedioso isso aí, né? É uma merda. Isso aí significa que o trabalho foi mal feito, né? Que a gravação foi mal feita, no final das contas, né? Porque se a gravação fosse bem feita, não precisaria ficar fazendo alinhamento disso aí, né? Eu lembro quando eu gravei a Luvart, né? A Luvart tinha dobra vocal feita na gravação. E o Luciano era muito preciso nisso aí, né? Ele ensaiava muito e ele fazia questão de que ficasse o mais perfeito possível, porque no primeiro trabalho que a gente fez junto, que foi com outro vocal, ele viu, ele é guitarrista também, ele viu quanto de trabalho deu isso aí, né? O GS Rodrigo, dias atrás você avaliou um mix de um dingo político, para mim foi uma audição rápida, de primeira impressão somente, muito obrigado. Quero te agradecer publicamente. Valeu, cara, eu agradeço a consideração aí. Que bom que eu te ajudei de alguma forma. Felipe, a compatibilidade do Mac agora vai ficar restrita a licenciamentos positivos com a Apple, ou seja, a bolha está criada. Vai ficar impraticável dar suporte muito tempo ao interface, por exemplo. Eu não sei, ainda não sei a respeito disso, ainda não me aprofundei a respeito disso. O que eu posso dizer para vocês é que a minha posição com relação a isso tudo que está acontecendo eu tenho uma máquina 2018, eu tenho uma interface recente, eu tenho um Pro Tools atualizado para a data atual, ele já não atualiza mais
Eu não comprei ainda o plano de atualização anual desse Pro Tools agora, então eu tenho 2020.11, que é o que tem o tema escuro agora. Então eu tô, digamos, nesse estágio aí, tá? Eu tenho um Mac 2018, 32 GB de RAM, então é uma máquina que está dando conta do recado maravilhosamente bem. Tenho nada para falar, não tenho isso para falar a respeito dessa máquina. Então tá ótimo. Então essa parte de computador, eu acho que eu estou bem resolvido por um bom tempo. Com esse Pro Tools mais recente, com as ferramentas que entraram nele agora, tá ótimo, tá? O meu Mac é o Mojave, tá? Não pretendo atualizar, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque tá tudo ok, tudo funcionando. Eu tenho 1 ano ou 2 anos, pelo menos, sem ter que me preocupar com ter que tomar uma providência rápida, porque do jeito que está aqui está bacana e eu trabalho por muito tempo. Então, se eu mantiver as coisas do jeito que estão aqui, eu só vou começar a ter algum problema caso eu comece a comprar alguns plugins que já exijam a minha saída do Mojave. Tirando isso, eu estou de boas. E eu não estou precisando de plugin, não estou precisando de nada. Não tem nada de fantástico, não tem nada de especial acontecendo agora nesse mercado que que iria como é que eu vou dizer, me tentar a comprar alguma coisa nova em termos de plugin, ou atualizar, por exemplo, o sistema operacional, ou pensar na possibilidade de comprar um Mac de geração nova desse. Então, a gente tem um tempo aí ainda sem ter que se preocupar com isso. No meu caso, pelo menos. Eu tenho um tempo ainda sem ter que se preocupar com isso. Então, eu vou ver para que lado vai a coisa. Vou ver para que lado vai a coisa. Como está para você a demanda de serviço fora do mainstream? O independente tem força? Cara, é o seguinte, vai haver alguma mudança aí mais para frente, depois que as coisas se estabelecerem. Eu não digo voltar ao normal, porque não vai voltar a ser o que era. As pessoas têm que entender isso. Então, depois que se estabelecer o que está aí, e eu estou falando que as coisas não vão voltar ao normal porque as pessoas não estão fazendo força para que volte ao normal. Os músicos, principalmente, deveriam estar forçando a barra para a coisa voltar ao normal, tá? Os músicos dependem muito de tocar na noite, dependem muito de um ambiente de interação com as pessoas, e as pessoas perderam a noção disso. As pessoas estão perdendo a noção disso, com internet, com live, com esse tipo de coisa. Isso não enche barriga de ninguém, tá? Músico precisa interagir, músico precisa ensaiar, músico precisa se juntar com outros músicos para fazer música, para tocar na noite, para compor música, para apresentar música, para gravar, para a coisa andar para frente. E o que está acontecendo já pegou e vai continuar pegando em cheio os músicos. E os músicos estão tirando fotinha com máscara. Estão ensaiando em sala de ensaio e postando no Instagram todo mundo de máscara. E estão aceitando a pressão que está sendo feita de político e tudo mais para fechar bar, para fechar isso e aquilo. Então, vai todo mundo se fuder. O que vai acontecer é isso, tá? Deveria estar sendo feita uma pressão maior para que as coisas voltassem à normalidade. Então, voltando à ideia anterior, as coisas, pelo andar da carruagem, não vão voltar a ser como era antes. Vai ser diferente. Então, a demanda, eu acredito que vai ter um desvio aí nessa demanda, porque com dólar alto, se vocês têm que comprar alguma coisa, comprem. A previsão é do dólar subir, tá? A previsão é de que o dólar dê mais uma galopada para cima e atrapalhe bastante, mais do que já está atrapalhando, tá? Então, o que acontece é que muita gente sai do negócio, né? Então, isso aí acaba provocando uma mudança no hábito das pessoas e na necessidade das pessoas.
Então, essa questão do independente aí, eu acho que 2 coisas podem acontecer. Ou os independentes podem acabar vendo que não vale a pena mais montar estúdio, não vale a pena mais fazer investimento em equipamento, que vale a pena mais pagar um estúdio ou terceirizar edição, mix e master, esse tipo de coisa, do que fazer um investimento grande, e ficar tentando tirar som bom, certo? Então, pode haver aí uma demanda pela contratação de profissionais para isso. Isso aí a gente vai ver se consolidando aí a partir do ano que vem. O ano que vem já está aí, né? Nós estamos 28 de novembro, né? Então, a gente vai se ver consolidando a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Ou pode ter um recuo geral. Muita gente simplesmente desistir e sair fora. E estou falando não só de profissionais. Profissionais já, assim, de 6 meses para cá, vocês não fazem ideia de quantos alunos meus saíram do negócio. Vocês não fazem ideia. É muita gente, mas é muita gente, mesmo. Eu tenho quase 1.000 alunos de curso, quase 1.000, não são 1.000 cursos vendidos, são quase 1.000 alunos de curso que compraram os meus cursos. 1.000 pessoas. E, cara, muita gente saiu fora do negócio. Muita gente. Fechou estúdio, outros tinham banda, acabaram com banda, tocavam na noite, pararam de tocar na noite, pararam de dar aula, estão indo para outra profissão, estão indo para iFood, para Uber, entendeu? As pessoas têm que se virar, né, bicho? E tá difícil, cara. Tá difícil mesmo. Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa aí, a gente vai ver uma mudança aí a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Eu acho que quem estiver preparado até lá, quem resistir e quem estiver preparado vai poder ter uma noção melhor a respeito do que está acontecendo, entendeu? Mas é difícil resistir, difícil mesmo. Juan, Rodrigo, você usando o Big Show? Não, eu estou usando o Mojave ainda, cara. Estou no Mojave. Não, eu não tenho essa secura de sistema operacional, não. MGS, você tem algum critério para produzir alguma música? Você grava qualquer tipo de música? Como você trata isso com o cliente? Cara, normalmente eu não tenho trabalhado com captação, né? Com gravação, e não tenho trabalhado muito com a parte de produção mais. Tenho ficado mais na parte de pós, né? Edição, mix e master. Com relação a pegar para produzir, na época que eu estava gravando e que estava produzindo, normalmente as pessoas vão escutando o trabalho que você fez e gostam, e aí vão te procurando por conta disso. Então, o pessoal me procurava muito para som pesado, para rock, para pop, né? E lá onde eu estava, na cidade onde eu estava, há quase 2 anos atrás, quando eu parei, sertanejo não era forte, entendeu? Então, eu vejo que para o resto do Brasil, o interior, principalmente aqui no sul e tudo mais, sertanejo é bem forte, né? Sul, centro-oeste, o sertanejo é forte. E no interior de Minas, interior de São Paulo, o sertanejo é muito forte. E eu gostaria de trabalhar com algumas coisas de sertanejo, mas normalmente não trabalho. Agora tem uma mix para rolar no curso de pós-produção, que é uma mix de sertanejo. Vamos ver se de repente eu coloco ela na roda para o pessoal lá. Normalmente eu pegava, eu dava uma olhada no material, e às vezes eu pegava só para gravar, às vezes eu fazia uma proposta de produção, porque eu achava que de repente vale a pena, de repente valia a pena, tinha alguma coisa de interessante no material que de repente valia a pena melhorar para o próprio bem do cliente mesmo, porque tinha algum potencial, mas estava cru demais, estava singelo demais, então eu às vezes sugeria isso. Tinha cliente que tinha grana para pagar, tinha cliente que não tinha. Quando não tinha, a gente gravava só mesmo e pronto, entendeu? Normalmente, em termos de gravação, gravo qualquer coisa, qualquer instrumento, qualquer estilo e tudo mais. Produção, talvez tenha algumas coisas que não seja muito minha praia, que não vale a pena pegar para fazer, porque produção, o buraco é mais embaixo, né? Então, agora, em termos técnicos de gravação e de mixagem, masterização, cara, qualquer coisa, qualquer coisa. Pastor Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Max. Bruno César Rodrigo tem uma música que eu acho que vai ser legal de colocar no curso, ainda dá para mandar mais uma.
Cara, me manda, Bruno. Eu acho que depois eu tô querendo pegar uma agora, tem mais 2 lá do que você me mandou, que eu quero colocar juntas, porque eu quero mostrar algumas técnicas para trabalhar de, músicas do mesmo trabalho e eu quero mostrar algumas coisas lá que eu uso para poder agilizar o processo, e também a parte de masterização na sessão separada e mais algumas coisas assim. Então, eu acho que eu vou trabalhar essas 2 aí numa sequência próxima, como se fosse uma coisa só. Eu acho que vai ser agora, tá 15, vai ser 16 agora, talvez a sua 17, 18, e aí depois, 19, 20 tem mais uma, 2 lá que eu tô vendo, não tá dando para trabalhar cover, eu já recebi uma bandeirada do Vimeo, tá? Então tem cover lá que o pessoal mandou e não vai dar para colocar mais. Teve versão lá, teve umas coisas que me deram bandeirada no Vimeo, tá? Eu não posso vacilar no Vimeo não, porque senão eu rodo, os meus cursos estão no Vimeo, a maioria dos vídeos do curso estão no Vimeo, uma grande maioria dos vídeos de todos os cursos estão no Vimeo. Então, não posso vacilar com isso. Então, de repente, vai ter um espaço aí para trabalhar mais uma música. Então, me manda lá. Me manda lá. CLA Ecosfera, já baixei, mas ainda não, assim, coloquei só e mexi uns parâmetros, assim, achei legal, achei bacana. Estou com ele instalado, mas ainda não usei. Talvez eu use já na próxima mix do curso, eu vou botar o Ecosfera, porque eu acho que todo mundo baixou, né? Eu avisei todo mundo para baixar esse negócio, porque é de graça, você sabe, de graça até o ônibus pro lado errado, né? Então, principalmente o Waves, né? Então, eu avisei para todo mundo para baixar. Então, eu vou botar na próxima mix do curso, eu vou botar isso aí. Genilson Jorge, boa noite. Meu canal não está monetizado ainda, né? Porque eu não tenho ainda 4.000 horas de 4.000, eu tenho mais de 1.000 inscritos, mas eu não tenho 4.000 horas ainda de execução pública, né? Os caras não assistem meus vídeos, velho, é foda, né? Mas tudo bem. Aí depois eu acabo com o canal, o nego não sabe por quê, né? Tudo bem. Eu participo de alguns grupos que as pessoas metem um pau na Wave, dizem que os plugins são ultrapassados. Você concorda? Não, alguns plugins são bem antigos, tá? Se você pegar alguns plugins tipo... Mas olha só, os plugins que são bem antigos, que teoricamente são ultrapassados, não são ruins não, tá? Se você pega aqueles, acho que é o RVox, uns que foram repaginados agora, pô, cara, trabalha muito bem aquele plugin, trabalha muito bem. O Q10 é um dos plugins mais antigos, talvez, da Waves, que é um equalizador. Ele é um equalizador transparente, cara, com bastante recurso. Não é um equalizador ruim. Mudaram até o visual dele uns tempos atrás. O L1 é um limiter bem antigo. Também é um plugin dos mais antigos da Waves. Cara, eu uso o L1 em todas as mix. Eu uso no master, na saída, eu uso ele de Brickwall. Cara, trabalha maravilhosamente bem. Então, algumas coisas mais recentes que eles fizeram são muito boas. Não vejo por que meter o pau na Waves, não, cara. Sinceramente. Pelo menos assim, talvez eu particularmente acho que não justifica comprar um pacote Mercury lá, sei lá, das picas das galáxias lá deles. Não acho que vale a pena, tá? Pelo preço e tudo mais. Dá para dar uma boa peneirada e conseguir plugins mais novos e mais recentes com mais bem escolhidos dentro do pacote deles. Não sair comprando coisa que não precisa, coisa que você não vai usar. Então, eu acho que, na minha opinião, dá para ir pegando promoção da Waves, dos plugins que são mais interessantes, e aí o mais interessante vai depender de cada um. E pegando outros de outras empresas que fazem alguns desses plugins, na minha opinião, mais bem feitos. Se você pegar os channel strips da Plugin Alliance, os SSL, aquele Focusrite, são muito bons mesmo. Então, na minha opinião, são melhores do que os outros todos da concorrência, tá? Dá para escolher algumas coisas da Waves, dá para escolher algumas coisas da Plugin Alliance. Para quem tem Universal Audio, dá para escolher uma coisa ou outra da Universal Audio também, principalmente os que trabalham em Unison, entendeu? E dá para ir montando um set de plugins aí sem
Hoje em dia, dólar alto tá fogo, mas sem morrer numa puta grana e ficar com uma caixa de ferramentas boa, entendeu? As lives que eu perco, eu escuto como se fosse podcast, inclusive, tá tudo em dia. Maravilha, mano. É, eu sempre falo: "Cara, não fica olhando pra minha cara não, bicho. Vai fazendo outra coisa aí, cara", entendeu? Vai, pô, dá aquela pilha de louça lá, cara, vai escutando enquanto lava, escuta enquanto toma banho, entendeu? Não perde seu tempo olhando pra minha cara não. Rodrigo Waves é bem bacana, volta e meia faz promoções e disponibiliza plugin, mas na verdade eu acabei desistindo de marcas ou modelos. Uso compressor equalizador Gate e acredito que a Mix vem de uma boa gravação, uma mix coerente. É, com certeza. A boa gravação, ela é, cara, dá para dizer que ela é uns 90%, tá? Por aí. Então, é incrível como, quando tá bem gravado, você sobe os volumes e mexe nos pans, você já tem consistência na coisa. Eu sei por conta dos trabalhos que eu captava lá no estúdio. Eu já captava timbrado, já, sabe? Então, quando eu já dava o play, que o músico já vinha escutar dentro da técnica, eu já dava um play numa bateria, por exemplo, o cara falava: "Nossa, hein, porra, tá massa, hein". Então, isso faz muita diferença, muita diferença. Eu vejo algumas coisas no curso mesmo, tem exemplos de coisas que são bem mal captadas e que dão um bom trabalho. A gente começa a colocar plugin demais, significa que já não está tão bem resolvido o negócio, entendeu? Às vezes é necessário, por uma questão de estética, mas na maioria das vezes não. A maioria das vezes você passou assim de um channel strip, já está sinalizando que precisa de muita correção, tá? Você falou sobre o L1, você recomenda usar limiter em toda a track ou bus comendo 1 a 3 dB para controlar desde o início dos picos? Olha só, o L1, para o pessoal do curso de pós-produção aí que está tendo mais acesso à minha forma de trabalhar, inclusive está em promoção, tá? Quem quiser, é só entrar no meu site lá no Itaboraí, lá, vou colocar aqui, ó. No meu site lá, vai em cursos online, lá tá em promoção de Black Friday, tá? A partir de 25%, alguma coisa assim, tá? Comprando de pós-produção, você ganha de Melodyne, tá? Porque eu achei útil juntar os dois em um. Falando a respeito do L1, eu uso o L1 como último plugin da Mix. Normalmente eu uso um maximizador, em alguns casos eu uso o Max Sim do Pro Tools, quando eu estou fazendo uma mix que os alunos pedem para fazer com plugins nativos ou alguma coisa assim. Eu sempre tento variar os plugins que eu utilizo e as técnicas que eu utilizo no curso de pós-produção. Quem está fazendo o curso vê que eu faço uns desafios, assim, tipo, essa mix eu vou fazer de tal forma, essa mix eu vou fazer de tal forma, ou eu vou usar só esses plugins, ou então eu não vou utilizar nenhum outro plugin, a não ser, por exemplo, vou fazer 100 equalizações sem compressão. Você imagina o que é uma mix sem equalizações sem compressão? Eu mostro lá, sem usar equalizador e sem usar compressor. Então, o L1 normalmente é o último plugin da minha mix. Ele tá ele tá no Master Bus, tá? Não seria o Master Bus, seria o Submaster, né? Que eu não uso o Master Bus para botar plugin, a não ser os de medição. Por questão de roteamento, tá? Então, o L1 normalmente é o último plugin, porque ele tem um jitter, que eu gosto, o jitter dele funciona muito bem, o L1 Ultra Maximizer. Ele tem o jitter, ele tem um brick wall em true peak, então isso aí já me ajuda a ficar dentro dos parâmetros que eu preciso. E normalmente eu não preciso forçar o threshold dele, porque eu já venho escalando o ganho dos plugins da mix, então quando eu recebo lá embaixo no Submaster a mix que passou pelos plugins no Submaster, equalização, compressão, tape e tudo mais, essa mix ela já está sendo entregue para mim lá, muito próximo, por exemplo, de 13 LUFS. Então, normalmente eu vou finalizar 13 LUFS, tá? As do curso eu estou finalizando a maioria em 13 LUFS e faço uma orientação ou outra com relação
com relação a como chegar no nível CD ou como alterar ali os LUFs. Eu estou sempre fazendo esses comentários no final da Mix Master ali, do material do curso de pós-produção. Então, normalmente eu não preciso tocar no threshold do L1. Ele funciona para mim só como Brickwall. Eu coloco ele ali, o output dele, e o jitter e o true peak, e ele tá livre, leve, solto ali, não tá fazendo nada praticamente, ele só tá de guarda do portão para mim, entendeu? Só isso. O Maxim empurra, o Precision Maximizer da Universal Audio empurra muito pouco, ele vai empurrar 1 dB, 2 dB para chegar nos 13 LUFs. Olha que moleza. Então, o meu jeito de trabalhar é um jeito muito... Putz, é muito tranquilão, cara. Quem tá acompanhando o curso aí, se pegar a mão de fazer do jeito que eu faço, cara, vai ver que já tá tudo... Quando chega lá embaixo no funil, cara, já tá tudo certo. Os plugins que estão no Submaster, que são os plugins que eu usaria de masterização, que eu uso de masterização, eles são para aquele polimentozinho, cara, sabe? É para chegar no equilíbrio espectral, na cola, e pronto. Não tem muito o que fazer, sacou? Quais plugins talvez você indicaria os mais interessantes, sua opinião? Eu vou abrir meu Pro Tools, cara, para falar a respeito disso. Eu vou dar uma olhada em todos os que eu tenho, para vocês terem uma opinião, e vou falar rapidamente a respeito. Olha, o Aphex Vintage Exciter, tá? É um excelente plugin. Eu já tive o hardware, tá? Isso aí, estamos falando de década de 90. Eu já tive o hardware, tá? É muito bom, tá? Ele ajuda muito quando você tem algumas coisas que não dá para ser resolvido com equalização. Não é que não dá para resolver com equalização, é que não é a equalização que vai resolver, tá? Então, eu vou falar os essenciais, tá? Tem mais de 40 plugins da Waves, 40 e tantos, sei lá. Então, eu vou falar os que eu acho que são realmente essenciais, que vale a pena realmente, tá? Compressão multibanda, o C4 ou o C6, tá? Não é o tipo de ferramenta que eu uso com frequência, mas eu acho necessário, porque as DAWs, pelo menos o Pro Tools, não tem um multibanda, tá? Então, o C4 ou o C6, eu tenho os dois no caso, tá? CLA2A, CLA76, eu acho que são essenciais para se ter um LA2A que soa bem e um 1176 que soa bem. Então, eu particularmente prefiro os da Universal Audio, tá? Não é questão de ser snob nem nada disso, não. Soam melhor, tá? Soam melhores. Inclusive, não é só um plugin. O CLA não, o LA, a coleção LA2A, né, que inclui o LA2, o LA2A Silver e o Grey, são muito bons da Universal Audio, tá? Mas o CLA2A da Waves é muito bom, tá? Da Universal Audio é melhor, mas os da Waves são muito bons. O 1176, o CLA76 também não chega aonde o 1176 da Universal Audio chega, mas é um bom 1176, muito melhor do que você usar o nativo que vem no Pro Tools. Pro Tools tem um 1176 nativo, né? Bomb Factory lá e tal. Nunca uso isso. Eu tenho o DBX 160 também, tá? Da Waves. Vamos dizer que dá para incluir ele aí no leque na paleta de plugins essenciais, tá? Então, em termos de compressão, eu acredito que você está muito bem servido se você tiver o CLA2A, que é um ótico, o 176, que é um FET, ou o CLA2A, que é um ótico, o CLA76, que é um 176, que é um FET, é um Field Effector, transistor, e o DBX 160, que é um VCA. O DBX 160 tem uma personalidade bem interessante, o DBX 160 da Waves, tá? Inclusive, ele tem coisas que, se o CLA76 tivesse, seria muito interessante. Ele tem um controle de mix, ou seja, você consegue
Você não, se você quiser usar o DBX 160 da Waves num mix, num bus de bateria, você não precisa criar um auxiliar e botar um bus fazendo uma compressão paralela. Você pode botar ele na saída da bateria e usar o controle de mix, ou seja, aquilo ali é uma compressão paralela, certo? E ele trabalha em mid-side também. Então, ele é um plugin de bastante recurso, ou seja, foi adicionado bastante recurso a um clássico que é o DBX 160, que é meio que o pai de todos os VCAs, tá? O F6 é um equalizador que eu considero, digamos, essencial. Ele é um equalizador dinâmico. Se for para você utilizar ele é um equalizador dinâmico, transparente, ele não tem, ele não é um equalizador que tem a possibilidade de coloração, de distorção harmônica igual o HEQ, que eu considero um bom equalizador também. O F6 é um equalizador dinâmico, é um outro conceito de equalização, e justamente pelo fato dele ser um equalizador dinâmico e de ser uma ferramenta muito importante, o tipo de ferramenta muito importante, porque te dá certo controle que um equalizador não dá, e que um compressor multibanda não dá, e que um compressor normal não dá, tá? Então, eu considero o F6 uma excelente alternativa. Eu tenho a série H toda, tá? O H-Comp, HEQ, H-Reverb e o H-Delay. De todos esses, o H-Comp é interessante pelo fato dele ter o release baseado em sync com a DAW. Não é fundamental, tá, isso aí, mas ele tem. Mas da série H, se fosse para comprar algum, eu diria, compre o H-Reverb, que é muito bom, tá? Os outros todos são muito bons também, mas lembre-se que você já vai estar com CLA, com CLA2A, 7.6 DBX de compressor. Então, se você precisar de um compressor que tem mais parâmetros e que é transparente e tudo mais, você pode pegar o da DAW mesmo e pronto, tá? J37 e Kramer Tape, para quem não tem plugins de tape, são essenciais. Entre o J37 e o Kramer, você vai comprar um deles só, o Kramer, tá? O L1 Ultra Maximizer, o L1 Limiter, né, que vem L1 Limiter e L1 Ultra Maximizer é o mesmo plugin. Eu considero como essencial. Pelo menos para o meu trabalho, eu considero como essencial. Eu tinha outros brickwalls e tal, e ao longo desses anos eu tive outros brickwalls que eu comprei e deixei de usar, tá? Se você quer plugins que são bem interessantes e bem, de certa forma, bem inteligentes, bem projetados, os do Manny Marroquin são muito bons. Eu tenho o Delay, tenho o Distortion, tenho o Reverb, tenho o Tone Shape, tenho o Triple D. Se fosse recomendar um deles, ou se fosse recomendar os mais importantes, tá? O Reverb e o Delay são muito bonitos, tá? Muito bonitos mesmo. Muito bons, com bastante recurso, com modulação na cauda, com distorção, com compressão na cauda do reverb, com modulação na cauda do delay, modulação na cauda do reverb, tem muito recurso, tá? NLS Channel, NLS Bus, tá? O NLS da Waves na minha opinião, para quem vai trabalhar com plugins nativos da DAW, esse plugin é praticamente obrigatório. Por quê? Porque ele adiciona distorção harmônica de NIV, SSL ou EMI. Então, você tem 3 tipos de distorção harmônica diferentes de consoles clássicos que você pode adicionar à sua DAW esterilizada. Então, o NLS eu considero um dos plugins fundamentais, digamos assim, para você sair da mesmice do som esterilizado da DAW, tá? Eu uso o Paz Analyzer, uso muito o Paz Analyzer, porém o Paz Analyzer não tem tanta precisão em resolução alta.
certo? Então, quando eu trabalho no 96K, eu não gosto da resolução dele. Eles deveriam ter corrigido isso já. Ninguém fala disso, eu estou falando para vocês já saberem a respeito disso. Então, eu adoro o gráfico do Path Analyzer, mas eu particularmente acho que ele deixa a desejar em resolução 96K, por exemplo, que eu trabalho com certa frequência em 96K. Eu não gosto dele em 96K, então pego, se você quiser gostar do gráfico, eu acho que eles já deveriam ter atualizado o gráfico dele, já deveria estar melhor isso aí, tá? Ele é um plugin muito antigo e que já deveria ter sido melhorado, tá? Mas eu tenho e recomendo. Aí depois eu estou pulando um monte aqui. Vou recomendar o Sheps Omnichannel. Eu tenho o Sheps 73, que é um NIV que é muito bom. Para quem quer um NIV, não quer gastar uma fortuna, o Sheps 73 é muito bom. Mas se você vai comprar um Channel Strip, o Omnichannel vai te dar muito mais recurso. Muito mais recurso. Muito mais. O resto é dispensável. Se você quiser um meter bom, o WLM Plus é um meter bom. E se você não tem o Isotope RX, o Z-Noise é muito bom também, tá? Para reduzir ruído e etc., o Z-Noise é muito bom, tá? Mas eu tenho aqui outras coisas, vou falar o que eu tenho rapidamente, quem tiver interesse, depois pausa o vídeo, volta e vê. Então, eu tenho o Apex, o API 2500, Bassfingers, Bassrider, Berserk, C1, C4, C6, Center, CLA Bass, Ecosphere, Mixdown, CLA Mixdown, CLA2A, CLA76, DBX 160, Double 2 e 4, F6, HComp, HDelay, HEQ, HReverb, Comp, EQ, Reverb. O Impusher, não recomendo, bosta, não comprem. O IRL, IR1, J37, Kramer Pi, Kramer Tape, L1, o Linear EQ, Lin EQ, é muito bom, tá? É cirúrgico, mais para masterização, uso de vez em quando em algumas coisas críticas de masterização. É um equalizador de fase linear, tá? Equalizador, existem vários tipos de equalizador diferentes, existe orbital, existe fase linear, blá, blá, blá. Ele é um equalizador de fase linear, tá? Que eu tenho aqui também, Minimal Working Delay, Minimal Working Distortion, Minimal Working Reverb, Minimal Working Tone Shaper, Minimal Working Triple D, Max Volume, NLS, NS1, é um redutor de ruído, NX, que é aquele para fone de ouvido e tal, que eu nunca uso, ele tem uma integração com a webcam, então eles conseguem detectar a sua cabeça e você consegue, eles rastreiam a sua cabeça via webcam e aí você coloca alguns dados nele, como por exemplo a circunferência da sua cabeça e mais algumas coisas, e ele simula ambiente de caixas de monitores de estúdio para fone de ouvido. Mas eu, assim, usei, experimentei, achei excelente, achei muito legal a tecnologia, mas não uso, tá? Eu tenho ele porque eu ganhei da Waves, então é isso. Tenho o One Knob Louder, One Knob Fatter, One Knob Pumper, One Knob Wetter. Todos eu ganhei, não uso nenhum deles. Tá aqui instalado, porque eu instalo para desencargo de consciência. Deveria nem instalar. Path Analyzer, R-Bass, Real, ADT, bom, dá alguns probleminhas, não é sempre que funciona legal, não é sempre que o cliente gosta do resultado, não é sempre que eu gosto do resultado dele. Tem outros plugins melhores para fazer o que ele se propõe a fazer, que dão um resultado parecido, tem outros melhores. RVox, Cobalt Safira, bem interessante o Cobalt Safira, para quem quer distorção, ele é bem cirúrgico na distorção, tá? Para quem quer distorção, saturação do tipo de tape, válvula e tal, tá? Ele é bem cirúrgico na coisa, tá? Sheps 73, Sheps Omnichannel, Studio Hack não conta, Super Tap, que é delay, nunca uso, não deveria nem instalar. O Torque, já usei em algumas situações.
TrueVerb, uso muito pouco. Vicomp, já usei em várias situações o Vicomp, é interessante, mas é um pouco lento demais para o meu gosto. Na maioria das vezes, só quando eu preciso de alguma coisa muito com personalidade muito datada mesmo, de coisa mais antiga, aí eu uso o Vicomp, tá? Vitamin é um excelente plugin, não uso com muita frequência. VU, ganhei, é um VU com balística DB Full Scale, interessante. 0 VU, menos 18 BFS, blá, blá, blá. É isso, vale a pena, assim, se você ganhar. Se você comprar, tem outros aí que são mais baratos e que tem outras balísticas diferentes e que é mais interessante. WLM, eu tenho o Meter e o Plus, parece que quando você compra o Plus, vem um Meter de graça, mas quando você compra o Meter, o Plus é separado, alguma coisa assim. Eu tenho os dois. E Zenoise, tá? Então, esses aí são todos os plugins da Waves que eu tenho. E é isso. Vou fechar o Pro Tools aqui. Leandro Rodrigo, cheguei agora, tenho tanto o CLA2A quanto o 7.6 da Waves são melhores, falam mais do que os são melhores, falam mais do que os que vêm nativos com interface da UAD, os Legacy, abraço. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Os da Waves, dos nativos da Universal Audio, eu considero os Waves melhores do que os nativos, do que os Legacy, mas o Classic Collection não. O Classic Collection da Universal Audio é melhor do que o CLA da Waves, tá? O Classic Collection da Universal Audio inclui o Pultec, o Fairchild, o LA, que são... O Pultec são 3 plugins, o Fairchild são 2, o LA são 3 e o 1176 são 3 também, tá? Classic Collection. Na minha opinião, eles são melhores do que os da Waves. Mas a Waves é melhor do que o Legacy Collection, porque os Legacy Collection da Universal Audio são bem antigos. São um dos primeiros plugins da Universal Audio que saíram. Saíram para a época da UAD1 ainda, tá? São bem antigos. Sobre compressores da Waves, sou apaixonado pelo API 2500. Eu também, eu gosto muito. Eu acho que, putz, sabe o que falta nele, cara? Um controle de mix. Para fazer o paralelo nele. Isso aí seria muito bom se tivesse. Eles podiam ir implementando essas coisas aos poucos, cara, sabe? Os caras têm condição de fazer isso. Isso é relativamente simples. Você não mexe no cerne da programação do negócio, não, entendeu? É roteamento só. Os caras poderiam implementar isso aí. A Plugin Alliance tem implementado isso nos plugins dela e, cara, tem feito uma boa diferença, tá? O API 2500 da UAD é muito bom, Eu não tenho, infelizmente. É caro. Muito caro. Não entrou em promoção, eu não consegui resolver, tá? César, boa noite. Eu queria te agradecer publicamente pelo papo que a gente teve sobre a sua honestidade quando eu perguntei sobre o curso Melodyne. Cara, é obrigação minha, velho, ser honesto. Quero dar uma estatística para vocês aqui. Eu tenho quase 1.000 alunos dos meus cursos, quase 1.000, tá? Isso é ao longo de anos. Isso é orgânico, tá? Não é uma coisa de mete propaganda, bota um puta gás, faz fórmula de lançamento, nada disso. É puramente orgânico, tá? Isso aí vem de 2013, 2014, por aí, tá? São quase 1.000. De quase 1.000, eu só tive 2 pedidos de devolução de curso. 2 pedidos, não são, como é que eu vou te dizer? Não são 2 caras que pediram para devolver todos os cursos, não. São 2 pedidos de devolução de curso. Todos esses anos. Isso aí quer dizer alguma coisa para vocês, não quer? Imagina quantos cursos eu não vendi para 1.000 alunos, praticamente, são quase 1.000. É um pouquinho menos de 1.000, mas está quase lá. Você ter 2 pedidos de devolução entre 1.000 alunos, entre sei lá quantos 1.000 cursos tem aí, porque foram 9 cursos, eu acho. Alguns já não estão à venda mais, mas imagina quantos 1.000 cursos já não foram vendidos aí nessa brincadeira. Você ter 2 de pedido de devolução é muito pouco, né? É tipo assim, é irrisório, né? Porque o cara comprou o meu curso e não gosta de mim, né?
Só pode ser, né? Então é isso. Então, assim, a honestidade faz parte, cara, entendeu? Quando o cara me pergunta a respeito do conteúdo, ele me passa alguma informação, eu já sei se o curso vai atender ele ou não, e se não for atender, eu prefiro não vender, cara. Não vender. Se eu falar assim, cara, não, o que você tem aí de informação, basta só isso aqui para você. Você não precisa comprar meu curso para isso, entendeu? É obrigação minha, cara, ser honesto. Eu não quero devolução, cara, entendeu? Eu não quero que as pessoas fiquem pedindo para devolver, entendeu? Quero que o cara compre e fique satisfeito. Tape eu curto o Magneto do Cubase, bem bacana. Sei que não usa Cubase, mas eu já ouvi falar do Magneto do Cubase. Inclusive tinha um parecido com ele, que era plugin antigo, VST mesmo. Eu não, tinha um nome parecido com isso aí. Mas nós estamos falando aí de, cara, de 2008, eu acho. 2000 e uma coisa assim. Quando tiver, se você conhece o Dagas Striptease, é um channel strip da Áudio FB, uma marca de nacionais, estão com promoção de Black Friday, 55. Não, cara, não conheço, cara. Eu não conheço a Áudio FB, assim, conheço só de nome, tá? Não conheço nenhum plugin deles. Alan James do Dagas é bem legal, se quiser, fiz um review rápido, fazendo amigos, não apenas ele. Não channel strip para todo mundo, mas eu uso direto e recomendo. Legal. Eu tenho um monte de channel strips, cara, eu tenho, é muito plugin, cara, é muito plugin da Waves, da Universal Audio, da Plugin Alliance, então acaba que eu fico tentando variar e não consigo esgotar, entendeu? SSL Channel da Waves. O SSL da Plugin Alliance é melhor, tá? Ao invés do SSL Channel, compra o CLA Mix Hub. O problema do CLA Mix Hub é o seguinte, ele te obriga a um fluxo de trabalho que particularmente eu não gosto. Para você usar ele mesmo legal, você tem que ficar usando os dois componentes lá, e eu acho que são dois componentes, né? Eu instalei ele, testei, eu não gostei, tá? Me obrigou a meio que mudar um pouco a coisa, e eu não gostei. O Omnichannel da Waves é bem interessante por causa das possibilidades de coloração, de saturação que ele tem, do fato dele ser bem completo em termos de compressor, equalizador, de você poder alterar a ordem das sessões dele, e dele ter um insert que, na minha opinião, o único pecado é que só funciona com os plugins da Waves, mas, de certa forma, é interessante. Você, por exemplo, você consegue dar um speed-up na mix, assim, legal com ele, se você coloca, por exemplo, um preset com ele, salvando um J37 junto. É quase como se fosse como é que chama aquele da Waves lá, que você põe outros dentro lá e salva tudo? Eu esqueci o nome. Studio Hack? Não lembro agora. É isso aí, eu tenho lá instalado e nunca uso isso aí. Mas o Omnichannel, as possibilidades dele são muitas. Então, dá para colocar um J37 ali, dá para colocar um Kramer Tape ali, no insert que ele tem, e você salva o preset, e você já vai carregando aquilo nas pistas, já puxa o preset. Então, ali você já tem um channel strip muito competente, que tem 3 tipos de compressor ali dentro, tem saturação, tem um monte de coisa, ele é muito bem resolvido. Então, eu acho que para quem quer comprar um channel strip que tem muitas possibilidades, o Omnichannel é muito bom, tá? Para quem quer alguma coisa mais na praia SSL, os SSL da Plugin Alliance são imbatíveis, cara, são muito bons, tá? Muito bons mesmo. Eu acho que, em termos de trabalhar graficamente numa tela de computador, talvez o da Softube sejam melhores, porque tem gráfico, porque tem algumas outras coisas que são mais diretas ao assunto, mas eu acho que eles são muito, como é que eu vou dizer, mais voltados para o trabalho com a Console One, que é aquele controlador que você... Eu gosto para comprar aquilo ali, mas agora com esse dólar desse jeito eu não vou comprar, tá? E ali dá para ter um API e dá para ter um SSL já, que vem já ali de channel strip, e que dá para controlar tudo com um botão, tá? Eu já pensei na possibilidade de fazer alguma coisa assim, porque eu entendo um pouco disso. Pensei em fazer algum controlador, alguma coisa assim, mas eu sei que eu vou esbarrar em um monte de problemas com Pro Tools e com tudo mais, então eu estou meio sem saco para
ficar comprando encoder, e ficar comprando fader motorizado, e ficar comprando mais algumas coisas para fazer uma controladora que seja bem resolvida nessa questão aí, porque tem que ser com encoder, não dá para ser com potenciômetro não, tá? Mixer parece muito interessante, será que resolve bem uma mix usando só ele? Com certeza resolve, tá? Eu não gostei do fluxo, não é que eu não gostei do som, eu não gostei do fluxo, eu acho que não justifica, aí eu prefiro usar o da Plugin Alliance, tá? Com certeza é um bom plugin para quem se adapta ao fluxo de trabalho dele. É igual o NLS Channel, tá? O NLS Channel, ele tem uns VCAs no NLS Bus, e você tem como controlar a distorção, você tem como controlar vários parâmetros ali no grupo, e fazer os grupos diferentes. Então, você tem como abrir os VCAs ali, e você controla a mix dos 8 grupos ali do que você quer. Então, por exemplo, você tem bateria, baixo, guitarras, teclados, vozes, efeitos, e mais uma coisa ou outra, reverbs, etc. Você joga tudo nos VCAs e você controla tudo pelos 8 faders ali, entendeu? Mas te obriga a uma mudança no fluxo de trabalho. Então, você vai adaptar isso aí você vai adaptar seu fluxo para trabalhar em todas as mixes assim, né? É a mesma coisa que trabalhar com uma mesa de som, tá? Ela vai mudar o seu fluxo de trabalho. O resultado que você vai ter é melhor ou pior? Olha, depende, né? Se você está usando só porqueira e você passa a usar uma SSL de verdade, né? Você passa a usar pelo menos uma Trident, tá? Aí sim, né? Você vai ter alguma melhora. Mas, no geral, as SSL atualizadas são macios, mas é um pouco pesado para algumas máquinas. O MixHub, né? Deve estar falando do MixHub. O peso é uma coisa que, de certa forma, me preocupa, porque varia muito as mix que eu trabalho. Às vezes são poucos canais, às vezes é meia dúzia de canais só, às vezes são 40, 50, 60. Então, se eu for parar para pensar que eu vou ter que botar tape, vou ter que botar mais um monte de coisa, pode começar a ficar complicado. Nisso aí, a Universal Audio dá um bom alívio, tá? Ajuda bastante. Universal Audio com um DSP Quad já dá uma boa desafogada na máquina, tá? Por incrível que pareça. Parece pouca coisa, mas não é não. Diego Della Barra, obrigado, Diego. JTAL, o que você comprou de Black Fraud? Cara, esse ano eu não comprei nada. Porque eu não tô precisando de nada, cara, não tinha nada que tava me apetecendo, assim, tipo assim, eu preciso disso, sabe? Em termos de channel strip, eu tava pensando talvez em alguma coisa tava pensando naquele Foxrite, da Plugin Alliance, né? Da Brainworks, mas acabou que eu não comprei. Porque eu já tô com channel strip demais, cara, então acaba que não. E de resto também, compressor, etc. Eu já tô bem servido, cara. Não dou conta, velho, de usar as coisas todas que eu tenho, entendeu? Comprei um curso de um tal de Rodrigo e tal, alguma coisa. Valeu a pena. Valeu, José, tá? Obrigado. Tá tudo em promoção de Black Friday, tá, gente? Vai lá no itaboraí.com.br. Tá valendo a pena lá, tá? Tem uns cursos bacanas lá. Tá com preço bom. Então, quem vai essa Black Friday vai aí até mais pra frente, aí vai até o final do ano, tá? E é isso. Chama Simples SSL da UAD. Leandro com a pergunta: o que você diz a respeito? Comparando com os da Waves, ainda estou me adaptando, parece ter um fluxo um pouco diferente, valeu. Eu acho que a Universal Audio, ela pecou um pouco na parte de interface gráfica dos plugins. Alguns plugins deles são bons e soam bem, mas eles são pequenos na tela. Hoje em dia, todo mundo está usando monitor grande, com resolução maior, e, assim, algumas coisas ali estão um pouco inadequadas. Inclusive, a Waves está fazendo já os plugins mais recentes da Waves estão com a opção de você mudar o tamanho deles na tela. Entendeu? Então, eu particularmente acho que a interface com o usuário é muito importante, entendeu? Inclusive, particularmente, eu acho que eles deveriam investir em interface com o usuário diferenciada, a pessoa escolher. Vou dar um exemplo para vocês. Você quer coisa melhor para você trabalhar do que o equalizador nativo da sua DAW? Vou dar o exemplo do EQ7 do Pro Tools. O quão confortável é trabalhar com EQ7.
Aquele equalizador é uma maravilha. Ele só não é interessante em termos de som, porque ele é feito para ser transparente, ele é feito para trabalhar qualquer mix, para trabalhar em qualquer situação, etc. Mas o quão eficiente ele é e o quão rápido ele só não tem som. Mas se você mistura ele com o NLS Channel da Waves, cara, tô resolvido o problema, pô. Acabou, você tem ali a sonoridade da distorção harmônica do, do SSL, do EMI ou do NIV, e pronto, você tem um equalizador que é rápido de mexer. Vou dar um outro exemplo de interface boa para computador, tá? Para computador é o que, gente? É o F6, é o HEQ, você tem toda a informação gráfica rápida na tela e tudo que você clica, você pode mexer com tudo com o mouse. E é tudo linear, é tudo assim, arrastou o mouse, chegou. Quando você pega um channel strip que emula um SSL e ele emula graficamente o SSL, não só o som, mas graficamente, você tem que clicar em cima de um botão e você tem que arrastar aquele botão girando em círculo, ou você tem que arrastar aquele botão para cima e para baixo, e você não tem uma resposta visual rápida do que está acontecendo. Então, isso não é plugin para você trabalhar não é interface para você trabalhar no computador. É interface para você ter um controlador e você girar botões. Porque é mais rápido assim, entendeu? O EQ7 do Pro Tools, você, com o clique de mouse e mais o Ctrl ou o Shift, não lembro agora, você não só simplesmente move o ganho da frequência, como você altera o Q. Ou seja, são dois parâmetros ao mesmo tempo. É praticamente como se você estivesse usando um equalizador de mesa de som, onde você altera o Q e dá o ganho na frequência ao mesmo tempo. Entendeu? E ali você está controlando 3 parâmetros ao mesmo tempo. Com o mouse, você está controlando o ganho da frequência, qual frequência é, e com mais um botão apertado, você ainda está controlando a banda ainda. Vocês entendem? Então, para lidar com o mouse, esse tipo de interface de usuário é melhor. Não importa se o SSL é mais bonito, não importa se tal plugin é lindão pra caramba, que parece uma mesa de som, que parece qualquer coisa do tipo. A interface de usuário não é para computador, ela é para o plugin ser bonito, entendeu? Até certo ponto é legal isso aí, te estimula a trabalhar com plugin, mas eu acho pouco prático. Então, por exemplo, quando você trabalha com F6, com HEQ, com EQ7, por exemplo, em termos de equalizador, quando você trabalha com o equalizador do próprio Pro Tools, por exemplo, o resultado que você consegue é mais rápido. É mais rápido. Eu tenho o SSL, o e-channel, da Brainworks, né? Plugin Alliance. O bom ali é que ele tem frequência em 8K, já presetada, em 8K, em 3K e 1K, que são frequências que, numa boa parte das vezes, são frequências bem sensíveis para a região de alguns instrumentos. Regiões que você vai dar boost ou que você vai atenuar. Os filtros são, de certa forma, rápidos de trabalhar. O compressor, ele já meio que, à medida que aumenta a compressão também, já aumenta um pouco, já compensa um pouco a saída. Então, com isso, eles conseguem trabalhar de certa forma rápido. E o THD deles é muito bonito. Muito bonito. É lindo. Então, isso ajuda bastante. Então, é uma forma que eles arrumaram de contornar essa interface do usuário. Os da UAD, eu acho que pecam nisso aí. Eu acho que eles são muito bons quando a gente está trabalhando com eles em Unison. Aí vale a pena perder um tempinho a mais no Unison e ajustar corretamente e entrar com o som já gravado com aquela assinatura API, com aquela assinatura SSL, aquela assinatura NIV. Já é uma coisa a menos. Você pensa bem, já é a equalização corretiva, a compressão corretiva e a saturação que você precisa, a distorção harmônica que você precisa dentro da sua DAW. Significa que depois você vai utilizar um channel strip por canal e o seu som está resolvido. Resolvido. Não vai precisar de mais nada.
entendeu? Porque já entrou fazendo todas as correções, o som já entrou redondo, entendeu? É isso aí que eu vejo que é uma vantagem bacana, entendeu? De usar os Universal Audio em Unison, tá? Eles dentro da sessão, para material que está esterilizado, vale a pena? Vale, ainda vale. Por exemplo, para quem tem Universal Audio, sempre ganha um 610, né? Que é um pré que tem uma coloração bem interessante, né? Eu acho que para quem vai comprar, estou falando do plugin, mas para quem vai comprar um pré externo, e que é um pré, de certa forma, que não é tão caro, e que é colorido, com som de válvula, interessante em termos de timbragem, o 610 da Universal Audio é gol na certa, entendeu? Você está comprando um pré que é colorido, que tem som quente realmente, não é só o som que é quente, não, ele esquenta pra caramba também. Putz, é gol, cara, entendeu? O 610, Universal Audio 610, para comprar de pré-amp, entendeu? Pode ser o solo mesmo, entendeu? Sem equalizador, sem nada, mas já é um pré-amp de respeito, tá? Já é um preamp muito bacana, para quem quer um valvulado com coloração. Para quem quer um valvulado sem coloração, um Avalon 737, né? Que não tem coloração. Tem um compressor lento, ele é para trabalhar bem transparente, bem de boas. E o plugin 610A ou B. Eu nunca lembro qual que é qual, né? Mas eu tenho o que é gratuito, né? Eu não tenho o outro, né? Então, eu acho que é o B, né? Acho que é o B que é o gratuito, né? Deixa eu ver aqui. Matar a curiosidade aqui. É o B, né, que é gratuito, né? É. O B que é o gratuito. É o pretinho, né? O outro é verdinho, né? Eu tenho o B muito bom. Ele vem para as interfaces que tem prés, né? Da Universal Audio, né? Ele não veio na época da Apollo 16 meu, ele não veio, não. Eu acho que não. Ele veio com a primeira Twin que eu tive. Essa aqui é minha terceira Twin. Ter uma Apollo seria mais para gravação, pela qualidade do pré, mais gravar processando Unison ou somente para mix. Também é vantajoso pelos meus plugins. É vantajoso. É vantajoso não só pela qualidade dos plugins, como também pela questão do alívio do processamento da máquina, tá? Um DSP Quad, ele já dá um bom alívio, tá? Bom alívio mesmo. Outra coisa é o seguinte, cá entre nós, o som dos plugins de tape da Universal Audio, meu Deus do céu, eles são muito bons mesmo. Eu tenho os três, e tenho o Fetso também, tá? Que é de certa forma, um emulador de tape, tá? Então, são bons, são demais, tá? Esses de tape da Universal Audio, eles investem muito ali na qualidade desses plugins, tá? Então, eles dão um bom alívio de processamento. Rodrigo, uma boa expansão de 8 canais para casar com um Apollo da UAD 2 digital para linkar. Tem 8 canais, preciso de 16 canais para gravar bateria e trios. Obrigado. Cara, para quem está com recurso limitado às Presonus. Para quem está com um pouco mais de grana, a Clarity da Focusrite. E para quem quer chutar o pau da barraca, uma Lynx Aurora. E aí meter, ela é só conversor, né? Aí você tem que meter uma mesa de som aí que dê conta do recado. Ou ter pré suficientes para isso, né? Aí você fala, mesa de som que dá conta do recado, mínimo, Onyx. Mackie Onyx. O mínimo é isso aí. Para quem tá brincando com uma Lynx Aurora aí, né? Entendeu? Baixo ruído, equalizador muito musical, resolve muito bem, tá? A Onyx resolve muito bem. Não é uma mesa
não é um canal para você saturar o integrado dela não, tá? Não é, é para você trabalhar na zona de conforto, mas na zona de conforto ela é linda, o equalizador trabalha muito bem, muito bom, tá? Mix in the Box é o novo normal, mas acha que gravação in the Box, por exemplo, via Unison pode substituir os equipes analógicos no futuro breve? Olha, é o seguinte, já substituiu. Não estou dizendo que é melhor nem nada, a questão é de adaptar-se ao mercado. Tem gente que vai cavar o mercado do analógico e vai ficar em cima do analógico, tá? Eu acho que, de certa forma, ainda tem mercado para tudo. Mas eu conheço relatos de pessoas que mudaram e que venderam muito equipamento externo, né, muito equipamento analógico Prez, etc., e partiram para uma solução com duas Universal Audio, fazendo 16 canais de entrada, tipo duas 8P, assim, e pronto, entendeu? Tem gente que, por exemplo, parte para outras soluções, que pega, por exemplo, uma mesa tipo Audient ou Trident, que não é tão caro quanto uma SSL, né, e tal, e parte para uma solução com 16 canais, né, tipo uma Lynx Aurora, ou então, se quiser economizar um pouco, alguma coisa da Motu, né, RME, não é tão barato também, mas e por aí vai. Então, tem que ver o que tem de mercado, né? Não adianta ficar insistindo muito, né? Igual, por exemplo, eu conheço gente que pegou controladora de fader, pegou Control 24 e trocou por pré. Perdeu o cliente. Por quê? Porque ficou sem uma mesa no estúdio. Entendeu? A Control 24 tá lá, cara. O cara usava só para fader, só para controle. Trocou por pré. Melhorou o som. Entendeu? Trocou pro pré-bom, melhorou o som, mas perdeu o cliente, cara. Porque o cara chega e não tem uma mesa no estúdio, entendeu? Então depende muito de qual é o seu cliente, com o que você está trabalhando, entendeu? Isso tudo depende muito. Os mercados são bem distintos, né? Do interior para as capitais e o estilo que você está trabalhando e etc, entendeu? Então não tem uma regra nisso aí. Agora, que já não está justificando mais para quem trabalha com baixo orçamento ficar dando murro em ponta de faca, não justifica mais, tá? Já está muito bem resolvida essa questão de interfaces com preços, interfaces boas, de medianas para as tops, a gente está falando aí de Clarity para cima, tá? Clarity RME e tal, conversão Lynx, etc., já é um negócio bacana, Universal Audio e tal. Então, usar esterilizado e colorir com channel strip, com tape, em plugin, etc., e pum, foi. E aí cada um sabe onde o sapato aperta, entendeu? E é isso. O importante é conseguir manter a cabeça fora d'água, entendeu? Conseguir trabalhar e conseguir resultado. Não adianta ficar insistindo muito se você faz um tipo de trabalho que a demanda é, por exemplo, por velocidade ou tem muito recall. Adriano, boa noite, Rodrigo. Estou chegando agora na live. Gostaria de saber se, por exemplo, um cabo Planet Waves tem uma sonoridade diferente de um Tecniforte Santo Ângelo Virex Connex. É o seguinte, o que você tem que... Você pode fazer um teste aí, que você vai ver o resultado, tá? Você vai pegar e fazer o teste da seguinte forma. Você vai pegar uma interface de áudio que tenha saída de linha e entrada de linha sem passar pelo pré-amplificador. Ou seja, o acesso tem que ser linha direto, mais 4 dBu direto para o conversor da interface, ou seja, tem que ser uma interface razoável, tá? Você vai ligar esse cabo na saída e na entrada, você vai pegar a sua DAW, vai colocar um ruído branco, um white noise, e aí você coloca um white noise no canal, a saída desse canal você manda para a saída que está o cabo que você quer, retorna o áudio para o cabo para outra entrada e grava na pista de baixo o resultado. Para facilitar, você vai... porque tem sempre uma latência, tem sempre um round trip latency, tem sempre uma latência
saída, conversão, meio físico, conversão de volta, etc. Grave no início alguma coisa que você possa usar para sincronizar, tá? Pode ser um estalo, pode ser uma batida de uma caixa de bateria, alguma coisa que tem um pico de wave definido, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai tocar em cima, sai, passa pelo cabo, volta gravando no cabo de baixo. Eu fiz isso há sei lá quantos anos atrás, deve ter sido 2014, 2013, alguma coisa fosse 2013. Eu fiz isso, tá? Fiz no YouTube na época, no canal antigo lá. Eu fiz com vários cabos, fiz com Planet Waves, fiz com Reference, fiz com Santo Ângelo, fiz com, acho que, Fulltone, fiz com Monster, fiz com, cara, eram umas 8 marcas de cabo na época. E aí, bom, para resumir, tá? Cabos têm som diferente, porque esse som é baseado na resistência e na capacitância do cabo. Então, cabos com baixa capacitância, eles vão filtrar menos os agudos. Talvez tenham alguma deficiência na região de graves, mas para uma guitarra, por exemplo, você pegar um lava cable, que é um cabo de muito baixa capacitância, você vai notar nitidamente que o cabo responde melhor a frequências altas de guitarra. Aí você fala, mas está lá para cima o negócio, não importa, é perceptível, é perceptível. Quem falar que não percebe é porque não consegue escutar. Não tem ouvido para escutar, não consegue, não está acostumado a escutar. Mas você pega, por exemplo, e faz esse teste usando ruído, e o que você vai fazer é o seguinte, o som que foi gravado embaixo, você vai pegar um plugin qualquer que tenha uma inversão de polaridade e vai inverter. Então, é só inverter a fase e escutar o resultado que sobrou daquela subtração. E aí você vai ver que alguns cabos que têm capacitância mais baixa, você vai ver que eles filtram menos agudos. Em compensação, outros cabos que têm capacitância mais alta respondem melhor em algumas frequências mais baixas e pegam menos ruídos. Então, por exemplo, alguns cabos, quando você põe esses cabos com pedais de wah-wah, que tem um indutor, isso vira um rádio. Certo? Pega FM. Não estou brincando, não, pega mesmo. Então, se você sabendo disso, você consegue controlar essas situações dentro do estúdio, entendeu? Você consegue saber o que cabo você vai usar, com qual guitarra você vai usar na hora, com qual efeito que você vai estar usando os cabos. Existe diferença entre eles, você tem que saber trabalhar com essas diferenças. É isso. Então, faça esse teste, tá? Tem que ser linha, não pode passar pelo pré da interface, não, porque senão vai dar diferença, tá? Vai dar diferença além do que tem que dar, tá? A variável aí tem que ser somente o cabo. Você tem que ser capaz de sincronizar depois os dois áudios por conta desse clique que você tem no início. Você vai alinhar a cabeça do pico da onda mesmo, tá? Você pode até pegar um lápis no Pro Tools e desenhar esse pico na Wave, tá? Pega o Wave, lima tudo, desenha só o pico e dali você printa o white noise e grava o white noise na pista de baixo, sinca o pico, o resto vai estar tudo sincronizado. Inverte a fase e pronto, você tem o resultado do que eu tô falando, tá? É isso. Recomendo algum controlador, tipo 8 canais? Cara, é o seguinte, para Pro Tools, cara, tem que ser as da Avid mesmo, velho. Se for de Pro Tools, tem que ser da Avid. Agora, as Faderport, para quem tá usando outras DAWs aí, até pro Pro Tools mesmo dá Faderport, mas é que tem coisas que não vai funcionar ali, algumas funções não vai trampar legal. As Faderport da pressão são uma excelente relação com os benefícios. Agora, as da Behringer estão muito boas, tá? A Behringer tem feito algumas coisas um pouco melhores aí, de uns tempos para cá. Porque tem entrado muita marca porcaria no mercado, a Behringer tem se sobressaído aí em algumas coisas. E essas, acho que é X-Fader, X-Control, né? Da Behringer. Estão bem interessantes, tá? Estão bem interessantes. Eu não achei delas aqui no Paraguai ainda. E no Brasil elas estão muito caras. Mas eu tinha vontade de comprar uma motorizada dessa da Behringer. Para ver como é que tá, entendeu?
Pensei em comprar uma Federport, mas, acho que é Federport 16, se eu não me engano, é a que me atraiu mais, tá. Eh, e mas o ideal seria pelo menos uma Artis, né, S1 e tem acho que é S6, né. A S1 seria de repente a mais adequada, né, para quem trabalha com Pro Tools, atualmente eu acho que seria a S1, ou uma Artis, né. Eu sei que para o Pro Tools atual as Command 8 funcionam ainda, né. Parece que funciona, tá, a Command 8. Não tem driver, não tem nada, mas acaba funcionando. Mas eu fico um pouco receoso, porque não é pouco dinheiro que você põe numa controladora dessa, né, 2.000 e pouco, R$ 3.000. Então e aí depois para você vender um negócio que já não está funcionando mais, atual, é complicado. Eu tive uma Mackie Universal Control em 2011, eu acho. 2010 para 2011. Eu não estava trabalhando com Pro Tools na época, estava trabalhando com Sonar. Quando eu migrei para o Pro Tools, eu fui obrigado a trocar, porque o firmware dela um firmware antigo, então eu trabalhava com Pro Tools. Então eu vendi. Tudo bem, eu comprei ela barato, entendeu? Mas eu tive que vender barato também, muito barato. Tive que vender por mixaria. O cara me vendeu por mixaria, felizmente ela estava perfeita, estava com marcas de uso, mas estava perfeita. Não tinha feito agarrando, não tinha nada, estava tudo ok, os botões e tal, foi bem cuidado, sabe? Aí eu vendi para um outro cara que trabalhava com Cubase. Pro cara foi uma puta vantagem. Deve estar com ela até hoje, se bobear, entendeu? Mas para Pro Tools, o firmware dela, eu tinha que alterar um integrado e tinha para poder alterar o firmware para uma versão que funcionava. E aí a Mackie não tinha disponível o firmware na época, o integrado na época, não era vantagem, entendeu? Não achei no eBay, não achei em lugar nenhum, então. Você ainda faz SAMI analógico? Atualmente não, cara, porque eu não tô com saídas suficientes, tá? Apesar de eu ter um SAMI passivo aqui e dá para recolher de volta já passando pelos meus hardwares, né? Seria interessante, mas não, eu acho que é, eu gostaria de estar podendo trabalhar de novo com soma analógica, mas não é a minha realidade no momento, entendeu? Qual seria a opção mais barata para fazer isso? Focusrite 1820, mesma aqui da vida, se puder comentar isso com ligação de uma RME, PC Express, mais precisos os prédios, uma mesa. É o seguinte, as RME, elas trabalham com protocolo Hammerfall, né? São as RME que trabalham com Hammerfall, não é isso? Ali você precisa da placa PCI e precisa das interfaces que trabalham com essa placa PCI. E aí você fica restrito a algumas coisas que estão usadas no Mercado Livre. E aí é complicado, porque eu já recomendei RME para alunos meus que compraram RME usada no Mercado Livre e algumas RME estavam com problema, por ter sido muito surrada, muito usada, sabe? Então é complicado. A forma mais barata de fazer um SAMI hoje, na minha opinião, um SAMI com muitos canais, uma soma analógica com muitos canais, com um bom resultado, um resultado que justifica, na minha opinião, talvez seria uma interface que a Presonus tem, que tem, acho que 24 canais de saída, eu acho, algo assim, 24 ou 32 canais de saída. É uma Presonus que não tem press, ou, se você quer mais qualidade, uma Apollo 16, tá? Para 16 canais. E você tem duas alternativas: aproveitar prés bons que você já tenha, ou então dar uma tacada e usar prés bons que você já tem com um SAMI analógico, que você pode fazer um SAMI analógico com uma rede de resistores. O meu curso de SAMI ensina a fazer um SAMI analógico. Eu mesmo tenho 2 SAMIs, um que eu fiz, o que eu fiz eu dei para um amigo meu, na época da minha mudança, mas eu tenho um outro, menor, de 16 canais, analógico, né, um SAMI passivo, né. E aí retornar passando por Avalon, passando pelo Elysia, passando pelo DBX, passando pelos externos que eu tenho aqui, e entregar de volta na DAW, né. Então isso seria uma forma de fazer, uma forma simples de fazer. Eu sempre recomendo que a pessoa trabalhe com conversores iguais, né, nos 16 canais, por exemplo, e tal.
eu acho que soma analógica com menos de 8 canais não vale a pena, tá? Não vale a pena o trabalho, não vale a pena o resultado. O objetivo aí é você trabalhar dentro da zona de conforto do conversor, onde ele pode te dar o melhor resultado dele possível, e com o maior número de conversores quanto possível, e você recolher isso, mesmo que seja num SAMI passivo, ou seja, numa rede de resistores, você recolher isso com pedigree. Quando eu falo pedigree, aí eu estou falando de NIV, API, SSL, ou algo parecido, Universal Audio, alguma coisa assim, tá? Valvulado, ou um transistorizado bom, com um bom som de transformador, alguma coisa assim, passando por um bom bus compressor, pode ser aí um FETSO mesmo, pode ser um SSL, pode ser um DBX de velha guarda, tipo o que eu tenho ali, que está aqui no canto da imagem, tá? É um som bem bacana, ele trabalhando fora da zona de conforto, ele é bonitão, um piso de ruído excepcionalmente baixo, assim, por um equipamento barato desse, é impressionante, sabe? Um Avalon, por exemplo, dando aquela chamada no equalizador da Elysia, que é o meu caso aqui, eu coço para voltar a trabalhar nessa onda aí, entendeu? Mas tudo depende muito. Por exemplo, no curso que eu estou registrando agora, de pós-produção, não é a realidade da maioria do pessoal, tá? A maioria do pessoal a realidade é in the box mesmo, tá? Então, eu tenho que pensar no bem-estar dos meus alunos, digamos assim, entendeu? Então, eu vou dentro do que é a realidade da maioria. Quem não está dentro da realidade da maioria, que quer sair fora um pouco, pode aplicar as coisas que eu faço ali, aproveitar o curso, por exemplo, de soma analógica, summing, e fazer os roteamentos, fazer a coisa toda e aplicar as técnicas de mixagem usando plugin, usando in the box, misturar com uma mesa, misturar com um SAMI passivo, comprar um SAMI aí, tipo um Dangerous, um Nive, alguma coisa assim, entendeu? Não fiquem gastando dinheiro com SAMI passivo, não, tá? Construam um SAMI passivo, tá? Construam. É uma rede de resistores, tá? Nada mais do que isso. A rede de resistores, conector, solda, muito ponto de solda e uma caixinha para organizar tudo, tá? Tem gente vendendo SAMI passivo aí a R$ 1.000, R$ 2.000 aí, um absurdo um negócio desse. Você constrói um troço desse com 40 conto, contando com os conectores, contando com tudo. 40, R$ 50 você faz um. Tá? Então, não gastem dinheiro com isso não, tá? Aprendam a construir um. Tem meu curso lá, você compra o curso, aprende a mexer e aprende a fazer o negócio, tá? É isso. E as velhas Behringer BCF 2000, o problema é o driver, né, cara? O que eu fico pensando é o driver, entendeu? Eu acho que para o Windows talvez possa ser uma realidade, para o Mac eu não sei como é que fica isso aí, sendo sincero, tá? Uma Icon, né? A Icon é muito legal. Essa Maqui, será que funciona com o Logic, por exemplo? Cara, acho que sim, tá? Acho que sim. Na verdade, o pessoal que está vendendo essas Maquis, veja se tem um protocolo que funciona com o Pro Tools, porque se tiver o protocolo que funciona com o Pro Tools, ela é mais recente um pouco, tá? Então, mesmo muito antiga, cara, essas Maquis são um tanque de guerra, tá, cara? São muito boas mesmo. É que não acha para vender, tá? Não acha para vender, não acha. O Tadeu ali falou do SAMI analógico, queria dizer pra galera aí que tu me proporcionou um momento muito legal, construir meu próprio SAMI com aquela aula do curso, valeu pela experiência. Bacana, cara, manda foto depois pra eu ver como é que ficou. É massa, né? Eu gostei demais também, cara. O curso tem cálculo dos resistores, tem uma tabela com cálculo de resistor, tem tudo. Você consegue projetar o SAMI de 8, 24, 16, 32, você consegue fazer do jeito que você quiser, cara. É bem massa mesmo. Como usar o compressor externo da massa para comprimir em tempo real. Em tempo real, Heron, boa noite, Heron. Em tempo real, cara, você vai ter que ou inserir ele via Pro Tools no insert, então sua interface tem que ter uma forma de você organizar os canais de forma que saia e volte, e aí você, nos inserts do Pro Tools, no setup lá, nos inserts, I.O. lá, no setup I.O., inserts, você coloca o compressor num par de canais de insert, faz o roteamento dele certinho, e aí você vai usar ele como insert num submaster, por exemplo. O Pro Tools vai fazer o cálculo do delay direitinho para você e vai te entregar o áudio lá embaixo numa boa. E é isso. E aí você consegue
consegue fazer compressão. Quando você vai comprimir master, comece com uma taxa baixa de compressão, tá? Ajuste a taxa assim, tipo, passou de 1:1, já começa a ter compressão, né? Então você começa ali, começa com 2:1, entendeu? Algo por aí, vai ajusta o threshold para começar a pegar, e aí você vai liberando o ataque de modo que não interfira tanto no grave da mix, tá? Então você vai ajustar um ataque ali, qualquer ataque a partir ali de 8, 10 milissegundos, aí já vai começar a liberar os graves. Se tem muito grave na mix, aí você vai liberar mais o ataque, e o release você vai escutar o que está rolando na mix, se está fazendo a mix soluçar demais ou não, entendeu? Se está fazendo demais isso com o conjunto todo ou não. Aí você vai liberando o release para mais rápido possível e vai vendo o que está dando de redução. Aí vai estar dando uns 3, 4 dB de redução, já está de bom tamanho. Aí você pode começar a mexer mais ajuste fino, de acordo com as partes mais altas da música, alguma coisa assim. E é isso. Posso perguntar um pouquinho dos resistores? Sim, é o seguinte, quando o áudio sai por cada um dos canais da sua interface de áudio, por cada um dos conversores, né, cada um dos canais de linha, ele sai um pouco alto demais. Então, o objetivo do resistor é aumentar a resistência, consequentemente baixar um pouco o volume de cada um desses canais, para que na saída da rede de resistores, você possa receber esse sinal em nível do que seria um nível mais adequado para microfone, tá? É mais ou menos isso. Então, depois da rede de resistores, ele vai sair por um canal com um nível adequado para entrar num par de press de microfone. E aí você consegue jogar de volta o ganho do pré de microfone, desse par de press, dando a coloração que você quer, então. Então, o objetivo é esse, é entregar para você o sinal correto para você trabalhar com os press de microfone, dando a coloração, porque o objetivo de soma analógica é esse, a coloração, né? É isso. Juan, tem BCF 2000 funcionando perfeitamente no MacBook Pro 2015 com Catalina. Beleza, massa. No site da Behringer não tem drive, mas ela emula o RUI, então funciona dentro do Pro Tools. Tem uma emulação para funcionar no Logic Pro também, mas acho tosco as funcionalidades. É bom saber, eu já tentei comprar, inclusive, uma BCF e uma BCE, que é aquela de encoder, tá? Aquela que tem um monte de encoder. Aquilo ali para plugin é massa, tá? Eu já tentei comprar isso aí, mas não acho. Não acha no Mercado Livre. Inclusive, estou vendendo lá no Mercado Livre, tem um par de Genelec lá, se vocês quiserem comprar. Não? Quem quiser comprar lá, tem um meu par de Genelec 8020 que eu estou vendendo. Tá lá no Mercado Livre. Perfeitos, maravilhosos. Excelente estado de conservação. Perfeitinhos. Tem um monte de pedal também que eu estou vendendo, tá? Um monte de pedal de guitarra, um monte de coisa. Quem quiser aí. Tá nos meus grupos lá de WhatsApp lá e Telegram, acho que tá postado lá. Voltando lá de mix, você acha que esses metais modernos periferia estão limpos demais, retiram todas as ressonâncias, fica um pouco plástico demais. Faz parte da estética isso aí, cara, infelizmente. Tá? Da mesma forma que Math Prog também, tá? Essas bandas aí, tipo Polifia e mais algumas coisas assim, é tudo muito limpinho, muito comprimidinho, muito certinho, muito... Os caras pegam os acordes e fazem algumas inversões para aquilo ali ficar soando inteligente, entendeu? Essencialmente isso. Não estou desmerecendo os caras em termos de técnica nem nada disso, não. São bons. É muito preciso demais, muito editado demais, tá? Eu sou de uma época que tocar guitarra era uma coisa um pouco mais de verdade do que é hoje. E hoje a gente vê os caras fazendo um esforço muito grande para soar muito perfeitos, sabe? E aí, quando você pega alguma informação a respeito do que está sendo feito, você vê que os caras ficam um dia inteiro, 2 dias para gravar o que está ali e mostrar no Instagram. E eu acho particularmente muita perda de tempo pro resultado. Tá, funciona para eles, mas eu não teria saco para isso. Não teria saco mesmo. Eu acompanho um guitarrista, ele faz uma live toda semana, já falei de várias vezes dele aqui, chama Marshall Harrison, aqui no YouTube. O Marshall Harrison é incrível, porque ele não faz nenhum vídeo instrucional, assim,
pegando e fazendo um videozinho com introdução, falando, blá, 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 nada disso. Não, ele faz lives onde ele pega a guitarra e debulha, velho. E ele toca pra cacete. E ele lê em tempo... Ele faz first sight, leitura de primeira vista, né? First sight reading. Ele lê de primeira vista, ele toca um monte de coisas, ele vai interagindo com a galera, toca algumas coisas que a galera comenta, pega uns songbooks e toca as coisas que ele gosta, que ele curte, e o cara toca pra cacete. E você vê que ali não tem maquiagem nenhuma, velho, é o cara tocando mesmo. E você vê uns outros caras que, tipo assim, que pra soar legal, pra soar perfeito, algumas coisas que nem tem tecnicamente nada muito sofisticado, os caras ficam 2 dias, 3 dias pra fazer um vídeo. Porque tem que gravar 50 vezes a mesma coisa, entendeu? Perdeu-se o propósito do negócio, entendeu? O propósito não é esse, o propósito não é só perfeito, o propósito é você provar que você consegue, apesar de ser falho, você consegue ser muito bom naquilo que você faz, entendeu? Né? Todo mundo falha, né? Todo mundo erra nota, todo mundo masca nota, todo mundo, uns menos que os outros, porque se dedicam 20, 30 anos ao negócio, né? Então, é isso. E aí tem uns caras que você vê que não tem tempo, e não tem estrada, e não tem vivência suficiente, e soam perfeitos. Aí você fala, pera, por que soa tão perfeito assim? É porque fica 6 horas para gravar um vídeo de 30 segundos para o Instagram, né? E edita pra caramba, né? E põe na DAW e picota, e você acha que o cara tá tocando... Ah, é áudio de câmera. Quem disse que não dá para editar áudio de câmera também, né? Cá entre nós, né? Então é isso. Estão me passando por mesa de áudio tipo uma Mackie 2408 com um insert de compressores press, saindo de um Apollo de 8 canais. Cara, eu já falei muito a respeito disso no curso mesmo de SAMI, cara. Tem tudo lá a respeito disso, cara. Inclusive, mesa como mesa mesmo, mesa como line mixer, SAMI box, e o insert de equipamentos de press, o insert de compressores compressores insertados nos canais, compressores no master bus, compressores nos submasters, esse tipo de coisa. Não tem muito o que falar, cara, disso aí, assim, a mais do que eu já falei lá, assim. O cuidado é o nível de sinal que está saindo da DAW e entrando na mesa. Tem que ser tudo calibradinho, certinho, para soar bem, entendeu? Não adianta pegar uma Mackie 2408, por exemplo, que é uma mesa considerada de entrada das boas, mas é um segmento de entrada, e forçar para conseguir coloração além do normal, entendeu? Você vai estar trabalhando com um circuito que não é para isso. E aí você vai ter umas distorções meio feias, meio fora de lugar, entendeu? Então é isso, no geral, é isso. Bruno, leitura de primeira vista eu fazia na época que estava na faculdade, mas haja saco, ler todo dia, acaba cansando. Acho que vou acabar cansando do push-pull até. Vi o Will Putney na URM praticamente pincelando alguns riffs que a banda toca para montar uma música, inclusive ele mesmo abafa as cordas agudas com a meia, para o cara conseguir fazer o riff. São certas coisas que o estilo pede, uma estética e um nível de precisão e um tipo de som que aquele estilo pede aquela estética, e os caras são obrigados a fazer isso. Então, assim, é muito noise gate, é muito abafado. Particularmente, eu me incomodo na gravação com certos ruídos que o instrumento tem. Tá? Vou pegar uma guitarra para exemplificar aqui. Quando você vai gravar, você tem que se preocupar com ruído de mola, tá? Porque mola faz ruído. Porque se eu estou abafando, aqui, ó. Tá dando para você escutar o ruído das molas? Tá? Isso é ruído de mola, tá? O outro ruído que tem que ser abafado é esse aqui, ó. Essa harpa que a guitarra faz aqui em cima, ó. Isso tem que ser abafado. Então, até aí, tudo bem. Eu acho que isso é obrigação, você não gravar isso. É obrigação. Obrigação. Isso não faz parte da música. Ruído de mola não faz parte da música. Então, isso você tem que abafar.
Então você põe uma buchinha de cabelo aqui, ou põe uma espuminha por baixo das cordas aqui, certo? Você pode embuchar a mola da guitarra, as molas da guitarra, você pode embuchar com espuma, ou você pode pegar uma fita, tipo uma fita. Você pode usar um retrátil desses que a gente usa em eletrônica também, que você esquenta e ele aperta. Você pode usar um pano entre a tampa e as molas, um pano suave, que não vai empurrar as molas para baixo e atrapalhar a afinação. Tem várias formas de você abafar isso, tá? Então, isso é obrigatório, abafar. A gente que grava, que pensa em produção, que lida com cliente dentro do estúdio, isso a gente faz direto. Outra coisa por exemplo, também, o cliente tem que a guitarra que o cliente está gravando tem que soar limpa, ela não pode soar embolada e tudo mais. O cara não tem boa técnica para tocar e abafar o que ele não está tocando. Então, por exemplo, o cara está tocando essa nota, mas está soando o resto. Está soando o resto. Não pode soar o resto. Ele não tem técnica para tocar essa nota aqui e abafar o resto com a mão. O dedo que está livre, a mão que está livre, abafa o resto. Certo? Só toca a nota que tem que tocar. E é natural. Eu estou tocando essa nota, olha aqui, ó. Eu já levei a mão aqui. Então, esse dedo está abafando essa corda. Essa nota está tocando. As outras não estão, porque eu já levei a mão. Agora, isso é natural para quem tem prática com gravação. Para quem é guitarrista já de estrada e que tem prática com gravação. Não adianta me pedir para tocar aqui, porque eu não estou bom o suficiente para tocar nada para vocês. Mas é natural, meu, isso. Isso eu já faço. Eu não preciso ficar pensando nisso mais. Mas tem músico que não pensa nisso, não lida com isso. Então, acaba se gravando o som que não pertence. O que pertence é aquela nota, é aquele acorde. Não é o que está soando de resto. Então, se o cara fez... Ó, vai soar isso aqui, não tem jeito. Então, tem que abafar. Tem que abafar aqui, tem que abafar lá embaixo. Tem que abafar tudo o que se move quando você toca. O instrumento é ressonância pura. Então, você tocou uma nota, alguma coisa no corpo vai vibrar, e vai vibrar mole, e vai vibrar aqui em cima. Essa harpa aqui. Tem que abafar isso tudo. Agora, esteticamente, o que alguns estilos pedem hoje, gente, esse tipo de coisa, é um noise gate extremamente apertado, que se o cara não tocar com força, com pegada, aquela nota ali, a nota nem sai. Então ele toca aquilo ali, ele parou, simplesmente muda tudo, não sobra nada. Isso faz parte da estética do som. Aí a gente tem que ver o seguinte, pode não agradar a gente, mas faz parte do negócio. Então, se faz parte do negócio, se faz parte do jogo, e você vai jogar esse jogo, você tem que conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo são gate, abafar tudo, precisão absoluta, e o cara tá tocando, tá soando o que não deve, cabe ao produtor chegar lá, enquanto o cara tá tocando a base dele aqui, eu botar meu dedo suavemente aqui, para não soar nada que não deve. Isso eu fiz com todos os meus clientes que gravaram guitarra comigo, todos. Eu boto a pata aqui, levinho, o cara nem sente que eu tô com a mão na guitarra, mas eu tô abafando a guitarra dele tudo. Eu já abafo aqui em cima, eu abafo aqui, eu vou abafando tudo que eu posso abafar. Entendeu? Então fica limpinho. Aí eu não tenho que lidar com umas coisas bizarras na hora da mixagem, entendeu? É isso. Esse ruído é alto também, além do ruído do braço. E você pensa bem, né? A guitarra é um instrumento um pouco selvagem, né? Se a gente for parar para pensar, né? Porque você tem as notas, a guitarra com distorção, né? A guitarra com distorção, ela fala sozinha, né? Você solta ela começa né? Então, são as notas que não podem soar no braço, que estão digitadas ou que estão pressionadas, mas que não poderiam soar, porque elas não estão sendo tocadas. Você tem a parte de cima e você tem as molas na parte de baixo, né?
Sem falar que se você está tocando numa sala com amplificador num volume alto e a captação é uma bosta e a guitarra não tem blindagem, é ruído pra caramba e microfonia dos captadores, né? Já peguei captador mesmo que vibra mesmo, não é bem parafinado, não... é uma bosta pra gravar, entendeu? Esse parada de gate é louco porque tem um trampo que foi gravado com pouco gate dentro do metal que eu falo, já deve ter escutado, Project 46, Beto Cardoso gravou batera, o técnico produtor é daí. Tem um som muito louco, parece um ensaio, o som da batera, mas ao mesmo tempo é bem feito. Dá para ver que o som característico Beto Cardoso. Isso aí cabe ao produtor conseguir traduzir isso aí, entendeu? O que é característico do som do músico, né? E você conseguir manter isso aí. O Adair é um cara muito inteligente, né, cara? Para metal e tal, o som o som dele é muito tight, né? Muito, ele sabe bem o que está fazendo, né? Apesar de eu não acompanhar o trabalho dele, eu conheço algumas coisas, mas então é fazer o possível para conseguir imprimir a vontade do músico, né? O som do músico, né? Porque é muito fácil a gente estragar o negócio, entendeu? É muito fácil passar do ponto e estragar. Então, tentar de toda forma deixar com que o músico tenha a liberdade dele para fazer as coisas, intervindo o mínimo possível, né? E permanecendo ainda dentro da estética da proposta do trabalho, né? Então, já teve coisa que, tipo assim, que eu optei por não fazer, não intervir, por exemplo, em sons que hoje eu me arrependo de não ter intervido. Mas na época fez total sentido. Então eu meio que me perdoo porque foi uma decisão da banda. A banda queria daquele jeito, entendeu? E se a banda tem que ficar satisfeita, né? O cliente é quem está pagando. O trabalho, no final das contas, é do cliente, né? Eu estou ali para realizar o negócio, né, cara? Rola de usar o overdrive para empurrar amplo transistorizado, isso é só para valvulado. Tem aquele exemplo do Boss, heavy metal na saída, retorno F loop. É o seguinte, aí são duas coisas diferentes, né? Para empurrar o som do ampli, você está prevendo que, na verdade, o ampli vai estar trabalhando com overdrive. Então, se o drive vier do ampli, sim, faz sentido. Se você estiver usando um Randall, por exemplo, a distorção do Randall, para conseguir uma distorção transistorizada, né? Uma coisa mais década de 90, como, por exemplo, Pantera fez e outras bandas fizeram na época, né? De pegar Marshall Valve State, que apesar de ter um pré-valvulado, ele tem uma potência transistorizada e aquilo ali meio que imprime uma característica diferente, né? Então faz sentido usar um super overdrive ou um tube screamer, por exemplo, né? Algo do tipo para poder empurrar o drive, né? Para quem está usando, por exemplo, o transistorizado, mas não está usando a distorção do transistorizado, vale usar um overdrive para empurrar uma outra distorção, né? Ou seja, um pedal empurrando o outro, né? O caso do heavy metal no retorno do loop do ampli é o seguinte: alguns pedais têm uma característica meio que de preamp, assim, ou seja, eles têm potência de saída, um volume de saída bem alto. Eles conseguem botar um volume de saída bem alto. Por exemplo, o Sansamp, por exemplo, consegue isso. Tem o Metal Zone, tem o Heavy Metaboss, etc. Esses pedais, eles têm uma característica de conseguir ter volume suficiente, conseguir ter ganho suficiente para empurrar o estágio de potência. E aí, o que acontece é que, por conta deles terem uma variedade, uma gama de equalização bem extensa, você pega um equalizador do Metal Zone, por exemplo, é um semiparamétrico ali, bem interessante, né? Você tem o grave agudo, você tem o controle de frequência e o ganho de médio, né? Isso aí já te dá bastante recurso. Um pedal desse, que tem uma saída forte, se você joga ele no estágio de potência, você pula a parte de preamplificação. Então, você fica com uma resposta mais linear do amplificador. Então, por não passar pelo estágio de pré-amplificação do amplificador. Isso aí faz com que você tenha um controle melhor a respeito das frequências. Pode parecer que, são dois equalizadores, você está usando do pré mais do pedal. Não, mas é porque um está atrapalhando o outro, entendeu? Eu estava querendo comprar um Fenderzinho valvulado para colocar aqui, um Blue Junior, alguma coisa assim. Já tá bom, já dá para trabalhar bem com os pedais. Muito honesta a distorção.
As distorções dos mais antigos é um pouco mais orgânica, tá? Não que a dos mais novos seja ruim a distorção não, mas os mais antigos que não tinha nada digital, não tinha DSP, a distorção era um pouco mais orgânica, pecava um pouco na falta do grave. Os valve state, por exemplo, eram bem agudões, assim, bem esquisitos. Não tinha peso de grave, né? Tinha que cortar o agudo, sintonizar o médio direito, meter grave para ele chegar um pouco, né? Mas é isso, eu tive um valve state, tive um 8080 e tocava muito ao vivo com ele, muito. Era um bom ampli, um ampli que aguentava bastante tranco, sabe? Aguentava viagem, aguentava... Katana, não testei ainda. O Katana é um bom ampli. Eu tive o Marshall, eu tive o MG50. O tal do DSL é um bom ampli, tá? Ele tá caro porque o dólar tá muito alto. O DSL é um bom ampli. Eu tô querendo um Marshall DSL desse com opção de reduzir a potência, porque valvular para gravar em casa é foda. É complicado, cara. Para gravar ampli é volume de ensaio, cara. O ampli tem que botar o som para fora. Entendeu? Então, um ampli desse de 1 watt, com uma caixa com um de 12, boa, com um bom falante, você bota um condenser na frente dele ali, ou bota um microfone de fita, entendeu? E para ele conseguir pegar uma extensão de grave um pouco maior do que pegaria um dinâmico e dar um resultado bacana. Hora de microterra com caixa de 12, parece top mais em conta. O microterra é o menorzinho, né? É o transistorizado, né? Porque tem o Tiny, né? Tem o Tiny Terror. Eu aqui, cara, quando eu pego pra tocar guitarra, eu toco naquele Borne ali, ó, aquela porcaria ali. Tá? Eu não preciso mais do que aquilo ali, não. Pra eu brincar aqui, não precisa mais do que aquilo, não. E tem um Borne também embaixo dele ali de contrabaixo também, tá? E eu vou acabar vendendo, porque não tem usado, não tem tocado. Tô até com um baixo legal ali, tem um Discman ali, ó. Meu Ibanez está guardado, mas eu não tenho tocado, então vou acabar vendendo esse ampli aí. Não consigo gerar um sinal de bateria que me agrade nos meus vídeos, sempre acho meio magrinho, acho difícil manter uma coerência de som, entre só a voz explicando, depois tocando. Alguma dica? Cara, você tem que tentar trabalhar posição de microfonação, já tentar, como você passa por uma mesa, aí me parece que você passa por uma mesa, né? Você já tem que tentar uma equalização que já dê um pouco mais de consistência, mais contraste aí entre as peças. E experimentar posicionamento de microfone de sala, cara. Tá? Porque muito do microfone do som da bateria tá nos overs na sala, tá? Mais até do que os próprios tambores. Então, é isso. Talvez algum ajuste no próprio instrumento também, porque talvez o que você não esteja gostando, talvez não esteja coincidindo a timbragem do próprio instrumento com o que você está tocando. Pode ser isso. Tá? Não vou dizer que é isso, mas pode ser isso, né? Então, adequar corretamente timbragem e afinação do instrumento, o tipo de pele, de repente, isso aí vai ajudar bastante. Você usa o plugin de Tape Ink Tracks, depende muito de como eu estou recebendo o material, tá? Às vezes, o material não precisa de tanta coloração e tudo mais, às vezes precisa. Então, no geral, eu uso em quase todas as tracks, tá? Em quase todas. Ou então, pelo menos no bus que está recebendo o grupo todo, depende do tamanho da mix. Se a mix for muito grande, aí eu vou para os buses, tá? E aí eu tenho plugins de tape separados para os canais e para o master bus, tá? Plugins que soam melhor nessas duas situações, que me dão mais controle, que soam melhor nessas duas situações. Beleza? Bom final de semana para vocês aí. Obrigado a todos aí pela presença, pela força, pela moral. Grande abraço para vocês. Obrigado. Boa noite a todos.